Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos então agora começar a questão 16, tá? A questão 16 e as próximas que virão, eu vou falar um pouquinho sobre problemas que envolvem múltiplas respostas, tá? Então, na questão 16, aqui está o link onde vocês podem acessar o artigo original. Essa questão 16 fala do seguinte, ó, determinação de compostos orgânicos à base de estanho, né, os organotin compounds, e a amostra analisada foi água. Estratégias usadas. Os autores desse trabalho usaram Headspace, Solid Phase Microextraction, cromatografia a gás com detector de massas e o planejamento fatorial para poder otimizar as condições. Os autores usaram um planejamento fatorial composto central e testaram três variáveis: a temperatura de incubação, entre 70 e 90 graus, o pH, entre 4,5 e 6, e a concentração de derivatizante, entre 0,5% e 1,5%. E como é um composto central, eu tenho três variáveis, então aí eu tenho um planejamento fatorial completo primeiro, né, um 2 a terceira, com 8 experimentos, réplicas no ponto central e a região axial, que vai de menos 168 a mais 168. Bem, esses compostos orgânicos à base de estanho, eles são muito usados em tintas, em produtos plásticos, né, para poder é, aumentar a durabilidade desses produtos. E é claro que esses produtos podem oferecer algum malefício quando em altas concentrações na natureza. E é justamente sobre isso que esse trabalho está estudando, né? Eles determinaram, então, olha só, eles quiseram otimizar uma condição capaz de permitir a determinação simultânea desses seis compostos orgânicos à base do estanho, né? O butiltin tricloride, o dibutiltin dicloride, assim por diante, né? Então tá aqui os acrônimos deles, né? O MBT, o DBT, o TBT, o MPHT e assim por diante. O MPHT e o TPHT. Eu achei na internet, né, alguns deles, ó. O composto 3 aqui é o tributil tin chloride, é essa fórmula aqui, né? O sexto composto é esse aqui, é o trifenilcloride, né? Tem aqui o estanho, tem três fenis e o cloro, né? Bem, então, os autores fizeram esse planejamento e vamos dar uma olhadinha, então, nos dados originais. Vamos lá. Questão 16. Na questão número 11, nós tínhamos sobreposto, né, diversas superfícies de resposta. Agora aqui a gente tem um problema um pouquinho mais complexo, né? A gente tem aí seis respostas, né? Nós temos aí seis respostas e essas respostas é a área do pico, né? A área do pico da relação massa-carga desses seis elementos aqui, né? Desculpa, seis elementos não, esses seis compostos aqui, né? Bem, como é que a gente pode tentar agradar, né, encontrar uma situação boa, né, ou pelo menos uma situação de compromisso entre as seis respostas simultaneamente? Isso exige um esforço, né, muito grande e é um problema danado, né, conseguir agradar a todas as respostas simultaneamente. Bem, então, antes da gente fazer um planejamento fatorial propriamente dito, vamos analisar aqui as questões e vamos ver, analisar as respostas, vamos ver o que, que nos aguarda. Uma coisa que a gente pode verificar, por exemplo, se eu plotar aqui a resposta 1 e a resposta 2, ó, eu vou vir aqui, ó, inserir, fazer um gráfico, né? Uma das coisas mais importantes, né, que todas as normas pregam, todas as legislações dizem olhem os dados, né? Então, o que esse gráfico está me dizendo? Esse gráfico está me dizendo o seguinte, olha só, Edenir, quando a resposta número 1 aumenta a relação massa-carga,
A resposta número 2 também está aumentando, né? Onde uma vai, a outra vai também. Ou seja, me parece, Denis, que a gente conseguiria uma condição ótima de trabalho que fosse boa para as duas respostas simultaneamente. E eu posso brincar com isso, né? De várias maneiras. Ó. Resposta um contra 3 também tem uma certa tendência positiva, né? Uma correlação positiva, onde um aumenta, outro aumenta. Resposta um contra 4, resposta um contra 5, a resposta um contra 6. Opa, aqui a gente já tem um certo problema, tá vendo? A gente tem uma correlação negativa. Quando a resposta um aumenta, a resposta 6 está diminuindo. Isso gera um conflito, né? Ou seja, o que vai ser bom para um, necessariamente não vai ser bom para 6, né? Para a resposta no 6. Bem, eu posso ficar brincando aqui de ficar plotando as coisas até amanhã, mas não é isso que eu quero fazer, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso grande Excel, tem aqui dados. Clica aqui, ó, em análise de dados e vem em correlação, né? Dá um OK e intervalo de entrada. Eu vou clicar aqui. Peguei, inclusive, o cabeçalho. Aí eu vou informar que eu peguei o cabeçalho. Eu estou informando que os dados estão agrupados por coluna. Em cada coluna tem uma das respostas. E eu vou colocar aqui o intervalo de saída. Eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Dá um Enter. OK. Prontinho, ó. Então, o que esse gráfico, ou melhor, o que essa tabela aqui me diz? Essa tabela aqui me diz, inicialmente, o óbvio, né? A correlação, né? O coeficiente de correlação, o R. Quando eu falo coeficiente de correlação, né? Aqui estou falando coeficiente de correlação, que é aquele R, o Rzinho, ou simplesmente o R. Não é o R quadrado. O R quadrado é o coeficiente de determinação. O R quadrado ele vai de menos 1 a mais 1. Desculpa, tá errado. O R quadrado vai de 0 a 1. O R vai de menos 1 a mais 1. Se a correlação for positiva, ou seja, quando uma resposta aumenta e outra aumenta, o R, o coeficiente de correlação, vai ser positivo, vai tender a 1. Quando a correlação é negativa, ou seja, quando uma resposta aumenta e a outra diminui, o R vai ser negativo. Quando não tem correlação nenhuma, o R é zero. Então, o que essa tabela aqui está me dizendo? Me dizendo inicialmente o óbvio, né? A correlação entre a resposta um e ela mesma é 1. Entre a resposta 2 e ela mesma é 1, né? Isso esperado, né? Claro. A correlação entre a resposta um e a resposta 2 é altíssima, não? É 0,90, né? É muito alta. A gente viu isso graficamente. Entre a resposta um e a 3 é baixa, mas é positiva, 0,16. Entre a 2 e a 3 é positiva. Entre a um e a 4 é positiva. Entre a 2 e a 4 é positiva. Entre a 3 e a 4 também é positiva. Entre a 5 e a 1 é positiva. Entre a 2 e a 5 é positiva. Entre a 5 e a 3 é positiva. Entre a 4 e a 5 é positiva. Agora, olha só, a resposta 6, entre aspas, aqui, é o estraga-prazeres desse problema. Por quê? Ela tem uma correlação negativa com todas as respostas. Resumindo, o que vai ser bom para as 5 primeiras respostas, eu vou pintar aqui de verde, não vai ser bom para a resposta número 6, né? Vou pintar aqui de amarelo. Então, veja que a única que salva aqui é a resposta 5, né? Resposta no 5. Olha só, então não tem como a gente chegar numa situação que seja boa simultaneamente para 6 respostas. O que vai dar para a gente ver é o seguinte: o que é bom para 1, 2, 3, 4, 5 não é bom para 6. O que é bom para 6 não é bom para a 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou vendo isso por aqui e eu posso ver isso também da maneira mais prosaica que existe, olha. Que é a seguinte, eu vou plotar aqui, ó, a variável 1, por exemplo, contra
a resposta 1. Botei. Então, olha só, o que está me dizendo isso aqui? Vou deixar assim um pouquinho pequeno. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha nos dados, né, para a gente poder ver como é que a gente vai atacar esses dados. O que está me dizendo aqui? Está me dizendo o seguinte, ó, que para eu obter uma alta resposta do composto 1, que é o MBT, eu preciso trabalhar com a temperatura no menor nível. Olha, se eu trabalho com a temperatura em menos 168, na escala codificada, que equivale a 70 graus, eu consigo a maior relação massa-carga para a resposta número 1. Tá? Eu vou deixar isso aqui, deixa eu copiar isso e colocar, ó, deixa eu colocar assim, variável 1 e resposta número 1, tá bom? Só estou brincando até agora, não estou fazendo nada de fantástico, nada que eu estou fazendo aqui, alguém pode falar assim, nossa, que fantástico. Não, só estou plotando, brincando de Excel, né? Agora vamos ver a resposta no 6. Olha só, aí que mora o problema, né? No caso da resposta número 6, eu necessariamente precisaria trabalhar com a temperatura mais alta para poder obter uma alta relação massa-carga da resposta 6. Então, vejam que eu tenho aí um conflito, né, as, entre as respostas por causa da variável número 1. Se eu olhar a variável pH contra a resposta número 1. Olha, me parece que na média o ideal é trabalhar com o maior pH, mas parece que no ponto central eu consigo o melhor resultado. Se eu olho aqui a resposta número 6, mais ou menos a mesma coisa. Então parece que em termos de pH eu consigo chegar num acordo. Em termos de derivatizante, para a resposta número 1, eu parece que tem aqui uma situação que é boa entre o ponto central e o menos 1. Quando eu trabalho com a resposta no 6, o ponto central me parece que é melhor. Bem, eu vou apagar esses gráficos aqui e eu já vou contar para vocês o final da história. O final da história é o seguinte: os autores desse trabalho, eles elegeram o ponto central para trabalhar, né? O que eles viram? Eles viram que não tem muito jeito, né? A resposta número 6, ela tem um comportamento muito antagônico frente às outras respostas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que eles escolheram? Eles escolheram o ponto central, aquele ponto intermediário para trabalhar, tá? Então, esse é o resultado final desse, é, dessa questão. Mas vamos brincar mais um pouquinho aqui em algumas coisas, tá? Vou fazer aqui uma coisa um pouco diferente para vocês. Então, eu plotei aqui, né? Fiz um gráfico fiz essa tabela de correlação. Eu posso fazer uma outra análise, que é a análise com componentes principais. Olha só, eu vou copiar esses dados aqui e eu vou, bloco de notas, né? Claro. Vou colar. Eu não tem vírgula aqui, né? Então não vou fazer a substituição, mas eu preciso passar para cá para poder fazer a quebra da formatação. Eu vou salvar como teste. Salve. Eu vou fechar, vou minimizar e eu vou abrir o bom e velho Octave. Vou abrir. Aí eu vou fazer com vocês agora uma análise de componentes principais, tá? Uma análise de componentes principais. Eu vou dar uma série C aqui. Eu vou apontar o diretório atual para o caderno de questões e vou carregar aqui, ó, load teste. Carreguei, tá? Ali está os 20 experimentos e as 6 respostas. Isso aqui é o Y, né? Eu vou trocar. Y maiúsculo é igual ao teste. Tá aí.
Agora eu vou apagar esse teste. Vou dar um save. Save questão de número 16. Né? É a questão 16. Salvei. Bem, então aí estão os dados, né? Eu vou fazer um pré-processamento desses dados agora. Então, lá no início, no primeiro vídeo, eu mostrei para vocês onde baixar as rotinas. Eu vou usar aqui a rotina data pré, ó, help data pré, tá? Tá aqui. A rotina data pré, eu vou copiar essa rotina aqui, eu estou selecionando, botão direito, vou copiar, eu vou dar um CLC aqui, vou colar, Ctrl V, ou botão direito, colar, e eu vou substituir aqui, ó, o X pelo Y, e eu vou ter como saída aqui o Y autoescalado. O que é autoescalar? Autoescalar significa, eu vou pegar cada valor, subtrair da sua média e vou dividir pelo desvio padrão. Com isso, os resultados finais vão estar autoescalados. Isso vai me dar uma média igual a zero e um desvio padrão igual a 1 desses dados. Tá? Eu vou fazer aqui de forma automática no que teve, depois eu vou refazer lá no Excel. Tá? Bem, eu não vou mudar mais nada aqui. Vou dar um Enter. Estou dando um Enter. Essa função DataPrep, ela pega os dados originais, que são esses aqui, ó. Vejam que a resposta no 6, ela é muito alta, né? A resposta 2, a 1, a 3, tem valores muito baixos, né? Então, por isso que eu estou autoescalando os dados. Quando eu autoescalo os dados, as 6 respostas têm média igual a 0 e de padrão igual a 1. Aqui estão os dados centrais da média. Eles não me interessam. Os dados centrais da média servem para dados espectrais. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho área de um sinal, né? De uma relação massa-carga, né? Então, vou dar um clique aqui, ó. XCM, XMzinho, XSTD. Então, para você saber, o alto são os dados autoescalados, o CM são os dados centrais da média, o M é a média e o XSTD é o de padrão. Eu vou limpar isso aqui, vou dar um clear nesse ANS e vou dar um salvar. Salvei. Pronto. Aí agora, olha só, eu vou pegar isso aqui, eu vou repetir o mesmo cálculozinho para vocês. Então, o que eu acabei de fazer ali no Octave? Eu fiz isso aqui, ó. Eu tenho aqui os experimentos, né? Então, o que eu fiz? Eu calculei a média dos dados, ó. E o desvio padrão. Média dos dados. Desipad. Calculei o desvio padrão. Tá aí. Eu vou copiar isso aqui, vou passar para o lado. Eu vou autoescalar, né? O que significa autoescalar? Autoescalar significa o seguinte, ó, eu vou pegar cada valor menos a sua média. A média está nessa linha 23 aqui, vou fixar essa linha, dividido pelo desvio padrão, que está aqui na linha 24. Eu vou fixar essa linha. Pronto. Aqui, então, estão os dados autoescalados. Ó, os dados autoescalados, eles possuem média 0 e desvio padrão igual a 1. Ou seja, está todo mundo fixado na média 0 e desvio padrão no máximo aqui, ó, vai de -1 a +1. Bem, é isso aí. Bem, Edeni, o que você vai fazer com esse tanto de coisa, cara? Que você quer chegar no quê? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Eu vou agora, com esses dados autoescalados, vou calcular uma análise de componentes principais. O que é a análise de componentes principais? Análise de componentes principais, eu vou projetar esses dados estão em 6 dimensões, no número menor de dimensões. Então, eu vou dar uma olhada aqui, ó, help, PCA, underline, de disciplina, né? Eu uso essa rotina nas disciplinas. Então, eu vou pegar aqui, ó, a linha de comando, que é essa. Vou copiar. Eu vou dar um CLC aqui para limpar a tela.
Vou colar. Aí eu vou fazer a PCA com os dados autoescalados. Tá bom. Dados autoescalados. Vou calcular os scores. Os scores é a configuração das amostras dentro desses novos eixos. E os loadings são a contribuição das variáveis nesses novos eixos. Se você quiser mais informações sobre PCA, dá uma olhadinha na nossa playlist 25, tá? Lá eu dou exemplos, explico tudo passo a passo. E aqui eu tenho a variância explicada. A variância explicada é a contribuição de cada uma das componentes principais na componente principal como um todo. Vou dar um enter. Pronto. Já dei o enter aqui. Aí eu tenho dois gráficos, né? Eu tenho aqui, na verdade eu tenho três gráficos. O primeiro gráfico aqui é a contribuição, né? A porcentagem de contribuição de cada uma das PCs. A PC1 explica praticamente a metade dos dados, ó, 50% dos dados. Ela explica muita coisa mesmo. A PC2 explica aqui cerca de 25. Então, as duas primeiras PCs estão explicando aí cerca de 3/4 de toda a variabilidade dos dados. Né? Então, se eu olhar essas duas PCs, nesse caso aqui específico, tá bom demais. Né? Eu estou vendo aqui 3/4 dos dados e aqui estão, olha, PC1 contra PC2 nos scores, PC1 contra PC2 nos loadings. E aqui eu tenho duas informações fundamentais que eu vou deixar um pouquinho maior aqui. Você pode, né, copiar, colar, né? Pronto. Então, aqui estão os scores, que é a projeção das amostras nesses novos eixos. E aqui estão os loadings, que é a contribuição das variáveis nesses novos eixos. Então, vamos olhar aqui, olha, com calma. Aqui eu tenho a PC1 no eixo X. Aqui está o zero. Olha só, o zero tá, a PC1 está separando a resposta 6 das demais. A gente já sabia disso, né? A gente fez lá o gráfico de correlação, a gente viu que a resposta 6 é diferente das demais, né? A resposta 1 e 2 estão bem pertinho da outra. Claro que é para estar perto uma da outra. Por quê? Porque a correlação delas é muito alta, né? Então, veja que essas informações aqui, eu estou vendo aqui também. A 5 e a 3 estão bem próximos, é claro, porque a 5 e a 3, elas têm uma correlação relativamente alta, né? 0,48 aqui. E a 6 está longe de todo mundo, né? Ou seja, ela tem uma correlação negativa, né? Ela é inversamente correlacionada. Bem, isso aqui é uma coisa que nós já vimos, né? Nós já tínhamos ideia. Agora vamos dar uma olhadinha nos scores. Olha só os scores aqui. Edeni, o que quer dizer esse montoeira de dados aqui? Eu vou pegar esses loads e vou deixar para cá. Eu vou pegar esses scores e vou pôr aqui assim. A primeira coisa que eu vejo aqui, vocês estão percebendo que tem uma quantidade de dados amontoados aqui, olha, o 15, o 16, o 18, o 17, o 19, o 20. Estão percebendo? Quanto mais perto uma amostra está da outra, mais parecidas elas são. Olha só, e por que que essas amostras estão tão juntas uma da outra? Gente, é o ponto central. O ponto central tem a mesma condição. Então, olha só, o ponto central do 15 até o 20, ó. O 15, 16, 17, 18, 19, 20 estão todos amontoadinhos ali. Estão todas próximas dali. Aí tem dois experimentos que têm comportamentos bem distintos. Um deles é o 9 e o outro é o 10. Olha, eles estão bem opostos. Um está do lado negativo da PC1, o outro está do lado positivo da PC1. Ó, esse experimento número 10, o que, que tem esse cara de tão diferente? Ó? O 9 e o 10 está aqui. O experimento, eu queria que ficasse, deixa eu fazer assim, tá bom? Depois eu tiro. O experimento 9 tem a menor temperatura. E a menor temperatura, a gente sabe que favorece as respostas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, Denise, como é que você sabe disso? Olha só, o 9 está do lado negativo da PC1.
Se eu olhar nos loadings, quem é que está do lado negativo do PC1? As respostas 1, 2, 3, 4, 5, certo? O experimento número 10, o que ele tem diferente do experimento 9? Ele tem a maior temperatura e ele está do lado positivo da PC1. E quem é que está do lado positivo da PC1? A resposta número 6, né? E esse experimento aqui tem a maior resposta 6, tá? Bem, então, isso aqui é uma informação importante, né? Veja que, brincando aqui, a gente já consegue tirar um monte de coisa desses dados. E eu falei para vocês que os autores, eles não quiseram conversa. Olha, a 6 tem um conflito com as demais, então eu não vou agradar nem a 6, nem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Eu vou ficar em cima do muro, eu vou pegar o ponto central. Foi isso que eles fizeram. E agora, olha só, eu separei aqui para vocês um slide. Nesse slide aqui, e deixa eu tentar usar aqui a caneta, tem o seguinte, ó, o menor resultado de todas as respostas, o maior resultado e a média. E aqui está a média das respostas no ponto central. Está aqui a relação massa-carga, o sinal, né, a área, desculpa, da relação massa-carga dos 6 compostos. Vejam que o experimento número 9 é aquele que tem a temperatura, olha, a temperatura está no nível mais baixo. E esse experimento número 9, ele favorece as 5 primeiras respostas. E se eu observar o seguinte, olha, a resposta 1 no experimento número 9 tem um sinal de 43 mil. No ponto central é 31 mil. E isso equivale a 72% do máximo, tá? Veja, então, que a resposta número 1, 2, 3, 4 e 5, elas ficam aí variando de 55% até 87% do que eu poderia obter lá no máximo, né? Na condição máxima delas. A resposta número 6, que é aquela que precisa de uma temperatura mais alta, que está aqui, ó, temperatura no nível mais alto, nossa, ficou horrível isso aqui, mas enfim, ela, se eu adoto a condição 9, eu obtenho aqui um sinal muito baixo para 6. Mas, se eu obtenho o ponto central, eu consigo aí cerca de 70% do sinal que eu obteria na melhor condição. Então, vejam que o ponto central, né? Moral da história, o ponto central, ele não foi excelente para ninguém, né, para nenhuma das respostas. Mas também ele não foi péssimo para nenhuma das respostas. Ele foi o meio termo para todas as respostas. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesses dados. Bem, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu estou dando ESC, eu vou descartar essas anotações. A gente pode fazer também uma análise hierárquica de agrupamentos, que diz mais ou menos a mesma coisa da PCA. Na análise hierárquica de agrupamentos, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso calcular a distância entre todas as amostras. Ó. Então, eu até deixei aqui uma colinha para mim e para vocês também, né? É claro, eu vou copiar aqui. Ó. Eu vou usar uma funçãozinha que está lá no Octave, chama pdist. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou calcular a distância. Antes, deixa eu dar um clear nesse ANS aqui e deixa eu salvar. Pronto, salvei. CLC. Eu vou colar. Copiei lá do PowerPoint, estou colando aqui. Estou calculando a distância. Ah, não tem X alto, né, cara? Porque eu troquei por Y alto. O Octave, ele é case sensitive, né? Então, o nome que eu tô vendo aqui tem que ser o nome que eu vou colocar lá, né? Não adianta eu mudar. Se eu mudar, ele vai falar que não existe. Ó, estou calculando aqui a distância entre a amostra 1 e a amostra 2, a amostra 1 e a amostra 3, assim por diante. Calculei, não calculei, porque eu preciso carregar o pacote estatístico, ó. PKG
Load Statistics. Pronto. Carreguei. Vamos dar essas coisinhas, né? Vou dar um CLC. E eu vou calcular de novo aqui, ó. Pronto, já calculei. Então, está aqui, esse teste em todas as instâncias, ó, são 190 instâncias. A amostra 1 contra 2, a 1 contra 3, a 1 contra 4, assim por diante, até a 1 contra 20. Aí depois vai a 2 contra 3, a 2 contra 4, até a 2 contra 20. Assim por diante, até esgotar todas as instâncias, até chegar na distância 19 e a 20. Bem, calculei todas as instâncias, aí agora eu vou calcular o agrupamento, esse linkage, né? Esse linkage aqui, eu vou calcular esse linkage. Pronto, já calculou? Nossa, foi rápido. E depois eu vou calcular aqui o dendrograma. O dendrograma, na verdade, é um desenho, né? Tipo aqueles desenhos de bercinhos de bebê, onde você tem os brinquedinhos, né, ligados, e eu gero uma informação como essa aqui, ó. Olha só. Que informação é essa, Denis? Essa informação aqui me diz a distância entre as amostras. A distância está aqui no eixo Y. Quanto menor a distância, mais similar são as amostras, né? Então, vejam que as amostras 19 e 20, por exemplo, elas são muito parecidas, né? A 19 e a 20 estão lá no ponto central, olha, e elas têm resultados muito parecidos, né? Então, a 19 e a 20 são muito parecidas, ó. A 19, a 20, a 17, a 18, a 15, a 16, estão lembrados? É o ponto central. E olha só, tem alguns experimentos, por exemplo, o 14 e o 14 aqui, nesse caso, ele está muito parecido com o ponto central. O 14, ele está diferente, o derivatizante. Isso está me dizendo o seguinte, olha só, o 14, quando eu comparo o experimento 14 com os experimentos do ponto central, a única diferença que existe é o derivatizante. E o dendrograma, e a PCA me disse também que o experimento 14 é muito parecido com o ponto central. O que significa isso? Significa que talvez o derivatizante não seja tão importante, né? Eu posso fixar ele no ponto central, por exemplo, ou em qualquer outra condição. Bem, vamos lá, prosseguindo aqui a nossa análise. O experimento 10, ó, o 10, o 4, o 6, o 8, desculpa, o 10, o 4, o 6, o 2, o 11, o que eles têm de comum? O 10 tem uma temperatura alta, o 4, temperatura alta, o 6, temperatura alta, o 2, temperatura alta, o 11, temperatura do ponto central. Veja que todas as temperaturas aqui estão entre o ponto central e o mais 1,68. Esses experimentos aqui estão favorecendo a resposta 6. E do outro lado aqui, eu tenho um outro conjunto de experimentos. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o experimento número 9. Ele tem temperatura baixa. Experimento 3. O que ele tem? Temperatura baixa. O 12, temperatura no ponto central. O 7, temperatura baixa. O 1, temperatura baixa. O 5, temperatura baixa. Veja que aqui está todo mundo entre o ponto central e menos 168 em questão da temperatura. Tá? Bonito isso, né? Eu gosto muito desse tipo de análise aqui, né? Que as coisas fazem bastante sentido. Bem, e aí? Denis, tudo legal, bonito. E o modelo, Denis? Você não vai fazer modelo, não? Vou. Claro que vou. Só que em vez de fazer um modelo para cada resposta, eu já vi que isso não vai funcionar, né, pessoal? A gente já sabe que não vai funcionar. Porque a resposta 6, ela destoa das demais. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um modelo com os scores da PC1. Olha só. Eu vou tentar fazer um modelo. Ah, aqui está um dendrograma. Eu vou tentar fazer um modelo com os scores da PC1. Ó. Se eu clicar aqui nos scores, tá lá. Eu vou pegar os scores da PC1, eu vou fazer um modelo com ele. Ah, por que os scores da PC1, Edeni? Porque, olha só, pessoal, quando eu vou pedir para calcular de novo. Porque nos scores da PC1, eu sei que scores positivos favorecem a resposta 6. Scores negativos
favorecem as demais respostas. Então, se eu pegar os scores da PC1, eu consigo gerar um modelo, e com isso eu consigo, pelo menos visualmente, verificar que ali no ponto central eu consigo uma coisa meio termo que seja bom para todas as respostas, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Scores, vou selecionar os scores da PC1, copiei e vou colocar aqui no bloco de notas. Tá? Vou colocar aqui no bloco de notas, vou colar. E vou substituir ponto por vírgula. Substituir. Aí eu vou copiar isso e vou colar aqui. Tá bom? Então, aqui estão os scores do PC1. Scores PC1. Essa vai ser a minha nova resposta, né? Então, em vez de eu ficar fazendo 6 modelos, toda aquela história de ver o puro, disso, daquilo, vou fazer só um, que é o scores da PC1, né? PC1 alto favorece a resposta 6. PC1 baixo favorece as demais. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar esse vídeo, tá um pouquinho longo, e na volta eu vou calcular a soma quadrática do rho puro, dos scores do PC1, e preparar a matriz X. A gente vai lá para o Octave, calcular o modelo, fazer superfície de resposta, tá? Curtam o canal, se inscrevam e divulguem. Pessoal, um abraço para todo mundo.